Olá, Roraima, tudo bem? Eu sou Leôncio Monteiro e nós estamos começando mais um Papo M3 Realidades Políticas, falando sobre esse tema tão presente no nosso dia a dia. Falar de política é sempre muito importante, trata da nossa realidade e trata também do nosso futuro. Hoje, conosco, alguém que compõe a nossa bancada na Câmara Alta do Congresso Nacional, no Senado da República, que tem experiência política, mas que tem experiência no dia a dia, como todos nós, na área da saúde especialmente. Estou falando da senadora Roberta Cioli, seja muito bem-vinda, é uma satisfação recebê-la. Muito grata pelo convite. É uma satisfação minha estar aqui, poder estar conversando com todos, e expor um pouco da nossa história também, importante que as pessoas saibam, né? Como é que eu fui parar no Senado Federal, então isso é de extrema importância para todo mundo, né, que quer saber a nossa vida e tem esse direito, porque nós somos representantes do povo. É verdade. Senadora, queria começar falando um pouco sobre a sua trajetória. Como é que começa a trajetória? Política? Não, a trajetória acadêmica. Vamos começar por essa primeiro. Na verdade, eu vou falar de onde eu nasci, que foi em São Paulo, em Santo André, então só chorei em São Paulo. Eu fui criada na Paraíba. Minha mãe se separou do meu pai, foi para Paraíba, voltou para Paraíba, e eu fui criada lá. E lá terminei os estudos, né, e fiz faculdade de Educação Física, ainda fiz 1 ano e meio de Educação Física, depois eu fui fazer enfermagem, tudo na área da saúde. Eu fiz enfermagem, na qual eu sempre tinha uma inspiração muito grande, porque minha mãe é enfermeira federal, então já me espelhava nela. E a partir daí, meu esposo terminou também o curso de odontologia, e nós viemos para cá, para Roraima, com aquela vontade de crescer, né, na vida e ser concursado, quando teve o concurso do Estado. Então, em concurso 2003, nós viemos, saímos da Paraíba e viemos fazer esse concurso tão esperado. E quando chegou aqui, graças a Deus, tivemos êxito no concurso e fomos morar em São Luís de Nauá, e trabalhando no Baliza. E a partir daí foi quando começou tudo, eu como enfermeira, ele como cirurgião dentista, e a gente adquiriu grandes amizades, uma experiência fantástica, onde a gente realmente aprendeu muito com toda aquela população que nos abraçou, Leôncio. E aí cresceu a vida política, quando eu fui chamada para ser secretária municipal de saúde. A história é longa. Foi guiada. Agora, senadora, esse sotaque não é paulista. É Paraíba. Só chorei em São Paulo e fui criada na Paraíba. O sotaque nordestino é muito forte, né? Muito forte. E o meu é muito bonito. E o meu é muito enraizado, porque eu vejo as pessoas que vieram do Nordeste para cá, não tem o sotaque, mas o meu não larga. Não largou, é verdade. Não, mas o Nordeste aqui faz parte da cara de Roraima, né? E dos roraimenses, é parte da nossa identidade aqui. Isso. Senadora, e nesse âmbito do trabalho da saúde, vivenciando essas experiências, como é que foi passar por esse processo? Primeiro no interior do estado, a gente sabe que geralmente a capital tem um volume maior de recursos, tem mais atenção por parte do poder público, muitas vezes o interior é negligenciado. Como foi essa experiência de trabalhar numa área que naturalmente já é muito precária em todo o Brasil, que é a saúde, especialmente no interior? Isso aí muito importante que você falou, porque a gente se desdobrava, viu, Leôncio? A gente fazia, como fala na Paraíba, das tripas coração. Mas eu acho que quando a gente faz com amor, a gente improvisa e dá um jeito. Isso é que nós fazíamos. Eu trabalhei no Baliza, depois fomos para São Luís. Trabalhei no hospital, como enfermeira, também no PSF, na Estratégia de Saúde da Família. E as condições não eram, né, tão boas. Mas do jeito que nós levávamos, e aí a gente buscava também, a gente corria muito atrás. Eu acho que quando você também se acomoda na situação, tudo meio que paralisa. Então, quando você quer realmente trabalhar, a gente dá um jeito. Então, foi isso que nós fizemos. E, a partir daí, eu fui convidada para ser secretária municipal de saúde, na época. Aí foi outra briga, porque a gente sabe que, às vezes, o prefeito quer, né, segurar ali, mas, graças a Deus, nós tínhamos um prefeito que ele tinha um olhar diferenciado, humanizado também para conosco, para com a saúde do município. E a gente conseguiu levar coisas que jamais existiram naquela realidade. Uma delas, eu como enfermeira obstetra, né, na saúde da mulher, sempre preocupada, eu tenho uma preocupação muito grande com as gestantes que não tinham a disponibilidade de ultrassom. Sim. Só quando vinha para Boa Vista. E a gente sabe, pela distância, a questão do custo também era muito alto.
Então, nós conseguimos levar um médico daqui de Boa Vista, que ele ia quinzenalmente para São Luís fazer as ultrassons. Fazia tanto na sede, no município, quanto na Vila Moderna. Aí isso aí foi, assim, uma maravilha para aquela população, porque o risco é muito grande de uma gestação que não tem um acompanhamento correto, né, e às vezes apenas um ultrassom faz com que as coisas mudem, né, e a gente consiga assegurar uma gestação tanto para a mãe quanto para o bebê de boa qualidade. Senadora, como é que foi esse processo de transição? Porque quando a gente está de um lado onde atua como servidor, está ali ouvindo, atendendo diretamente as pessoas, e de repente você tem essa transição para a atividade de quem coordena, de quem executa, a gente observa certa burocracia, por exemplo, para a realização de muitas ações. Como é que foi mudar desse lado, sair do lado do atendimento e ir para o lado de quem faz as coisas acontecerem? Sair do lado da cobrança para ser cobrado. Né? A gente já tinha a experiência e a vivência do que realmente precisava. Então, da minha parte, nós tínhamos isso aí, precisava eu cobrar, né, com a certa propriedade, porque nós tínhamos o conhecimento do que realmente a população precisava e que era necessária, e isso eu fazia bem. Então, assim, o que eu pude fazer, e o Valdeir me deixou também, assim, bastante livre, né, na questão das ações, que nós fizemos bastante ações muito importantes lá dentro do município, aí tem de hiperdia, de reunião com os idosos, nossa, a questão das medicações que eu fazia questão de não faltar, né, dentro de um contexto que você sabe que é difícil. Uhum. Então, assim, eu procurei dar toda a assistência possível para a população de São Luís, enquanto secretária municipal de saúde. E foi a partir disso, de tanto as pessoas, assim, acredito que devido à minha movimentação enquanto secretária, que as pessoas ficaram no meu ouvido. Você tem que ser candidata, você tem que sair candidata. E foi aí que surgiu a vontade da questão política. É interessante que, geralmente, quando a gente conversa com os nossos políticos aqui, a maioria deles passou por esse processo em que a sociedade começa a empurrar a pessoa para a vida política, porque vê justamente nessas pessoas, senadora, a expectativa de alguma mudança, ou pelo menos do mínimo de melhoria que seja possível, né? Isso, acho que vinham realmente essa esperança de ter uma pessoa que lutasse verdadeiramente por eles. E acho que eles me viram, enquanto secretária, que eu fiz, acredito que eu tenha feito, né, por ter tido essa comoção e essa vontade, né, esse pedido do povo para eu sair candidata, deles verem que eu, como política, poderia fazer coisas a mais, né, trazer melhorias ainda maiores para o município. E graças a Deus, né, acho que Deus tocou meu coração, saí candidata e fui a candidata mais votada do município, naquele pleito. E aí eu fico com uma curiosidade, como é que concilia todo esse leque de atividades, senadora, com a vida familiar? É bem complicado. Agora complicou mais um pouquinho. Mas no interior tudo é mais regrado, é menorzinho, então dava pra gente fazer sim, porque enquanto vereadora, secretária municipal de saúde, eu não sei bem a cronologia, mas eu era professora do CETE, era professora do curso técnico de enfermagem. Seu dia tinha quantas horas? Pois umas 48 horas um dia. Era professora à noite, dava aula tanto para os alunos de São Luís, mas também para alunos de Baliza, de Caroebe, que a gente também dava no final de semana. Eu e a enfermeira Rocimere, minha amiga, minha parceira, a qual eu aprendi muito também com ela. E foi uma experiência muito boa. Eu acredito que esses quase 10 anos que eu passei no interior foram momentos vividos que eu só tenho que agradecer a Deus. E aí a senhora sai do ambiente da secretaria, que é um ambiente do Poder Executivo, e passa a integrar o Poder Legislativo. A dificuldade aumenta, diminui, o trabalho é mais puxado? Como é que funciona isso? A dificuldade foi tremenda, porque eu fiquei na oposição. Na oposição, então era uma briga contínua, né, justamente para levar para a população aquela esperança que eles viam, né, e se projetaram em mim. Então foi muito complicado, porque você sabe que o legislativo
A gente fica na questão da cobrança, da fiscalização, mas não tem o poder de realmente, como você falou, de executar. Então era uma briga muito constante com o prefeito e infelizmente até assim, eu me desmotivei um pouco porque eu fiquei 3 anos na oposição, 3 anos na oposição no interior, mas ali eu mostrei o meu princípio, a minha verdade, que eu estava ali defendendo o povo, e depois foi quando eu passei no outro concurso aqui para Boa Vista e eu vim embora. Aí eu deixei porque eu estava 3 anos, queria fazer muito pela população, mas estava de mãos atadas, infelizmente. E vim embora, que eu já era concursada da Secretaria de Saúde, né, da CESAL, passei no concurso da universidade, da UE, e a gente veio embora para cá. Meu esposo também já era concursado e a gente veio tocar nossa vida aqui. E aí, chegando em Boa Vista, a rotina não diminui a marcha, continua tão intensa quanto. Tão intensa quanto, que aí é hospital, é universidade, não paro. Eu penso assim, Roberto, você não paro mesmo. Acho que eu tenho um quezinho a mais que é o tempo todo. Eu tenho que desacelerar, mas não tem jeito. E nesse período no interior do estado, entre a atuação como enfermeira, como secretária, como vereadora, qual foi o ponto que a senhora considera mais marcante no exercício da profissão, ou já na atividade legislativa, ou na secretaria, aquele momento que marcou e que vai ser inesquecível para sempre? Marcou uma gestação de alto risco que eu tive que fazer no interior, no hospital. Foi um dos momentos assim que eu me via, era eu ou eu, e aquele bebê precisava muito, né, da assistência, e assim, marcou muito, e a gente conseguiu reverter uma situação muito complicada, e até hoje a pessoa é grata. Okay, maravilha. Esse tipo de acontecimento na vida, especialmente quem mora no interior, né, nas regiões mais distantes dos grandes centros, a diferença entre esse empenho do profissional é a diferença entre alguém morrer ou continuar vivo. Exatamente. É impressionante como as pessoas, inclusive, passam a confiar mais no sistema público quando esse tipo de acontecimento vem à tona, todo mundo conhece a história. Mas que quando toda vez que eu retorno lá, nossa, nós somos muito bem acolhidos. Por toda a trajetória, né, que a gente passou por lá, e em cada canto que a gente vai, aí a pessoa lembra, porque a gente que faz, a gente não lembra, né, do que fez pela pessoa, mas a pessoa que recebeu, não esquece, principalmente quando é da área da saúde, quando é aquele momento que a pessoa está mais fragilizada. Então todo mundo não, porque eu lembro que quando eu estava não sei o que, não, eu lembro você que fez o parto da minha filha, não, eu lembro você que fez o meu pré-natal, não, eu lembro, então assim, eu lembro que você conseguiu, você estava em Boa Vista, conseguiu uma vaga para mim, não sei aonde, então assim, é muito, muito gratificante. Eu digo que a política está assim na veia. O meu esposo, ele disse que fugiu tanto, tentou se esquivar tanto para eu, mas não teve jeito, eu caí na política. E eu aproveito também até o momento de agradecer, né, ao nosso eterno senador, nesses dias, que foi lá no interior do estado, onde nós conhecemos e ficamos por uma gratidão, né, por uma movimentação que ele fez de uma perseguição para conosco, e ele nos ajudou, e foi a partir daí a nossa gratidão para com ele, e a partir desse dia a gente começou a apoiá-lo. Sim. E nesse apoio, nessa lealdade, né, eu saí vereadora, consegui isso na vereadora, e mantive essa posição de amiga, e quando tem amiga da família, amiga da esposa, Legal. das filhas, e foi quando eu fui chamada para ser primeira suplente, foi outra surpresa. Eu queria falar um pouco sobre o ambiente acadêmico. Eu gosto muito quando eu recebo professores aqui, a gente já conversou com diversos professores, e é uma profissão que eu admiro demais. Eu sempre cito o imperador Pedro II, dizia que se não fosse imperador queria ser professor, que era a profissão mais linda que ele conhecia, e eu acho uma profissão muito linda, infelizmente não adequadamente valorizada no Brasil. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse trabalho no ambiente acadêmico, dar aula, que é completamente distinto das outras atividades que a senhora exerceu. Quando eu cheguei aqui e fui chamada no concurso, eu comecei a dar aula teórica, mas eu sou apaixonada pela prática. Aí não teve jeito. Aí a grande maioria dos professores gostavam mais da teoria, e a parte de estágio, aí ficam comigo. Aí é dentro do hospital. Eu não saí do hospital, porque eu fiquei mais realmente nessa parte prática. Que aí você, além de você ensinar, né, teoricamente, claro, você ainda coloca a mão na massa, né? Você mostra como é que faz, deixa de fazer. Então, assim, eu sempre fui uma defensora da enfermagem. Quem passou pelas minhas
minhas aulas, quem trabalhou comigo sabe disso. E a senhora, aqui na capital, dentro do âmbito da saúde, também atuou muito fortemente, né? Sim. Quando eu vim aqui para Boa Vista, além de trabalhar na maternidade, né, como enfermeira obstetra, eu trabalhei na ala das orquídeas, que tem uma paixão, é a da saúde da mulher. Eu fui diretora geral do Cosme Silva por 3 anos, né, de 2015 a 2018. Também um período de gestão, né, de você organizar toda a estrutura assistencial, de servidores, pacientes. Foi naquela transição de assistência do Cosme Silva, foi bem conturbado, mas a gente conseguiu ter grandes resultados, né? Enquanto assistência, principalmente na área da urgência e emergência. Então, situações que eu me preocupava muito, pelo Cosme Silva ser uma instituição de saúde mais distante, né? Eu precisava que aquela população que lá mora tivesse essa assistência, porque as coisas que aconteciam lá, Leôncio, até chegar no HGR, principalmente casos mais graves, às vezes já chegava no HGR sem vida, porque não tinha essa assistência mais de imediata, né, mais rápida. E depois dessa transição, realmente ficou muito melhor para aquela população. E esse processo de transição, a senhora falou que foi um tanto conturbado. Do ponto de vista administrativo, deu muito trabalho fazer isso? Deu porque você sabe que, assim, às vezes a gente se acomoda na posição que a gente está. E quando você quer mudar, mesmo que para melhor, mesmo que depois a pessoa vai reconhecer que foi melhor, então, mas essa transição é um pouco... O processo é doloroso. Para servidor, para tudo. E eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa transição. Eu trabalhei muito tempo fazendo reportagem policial na rua e a gente tinha um problema muito sério com isso. Quantas vezes a ambulância do SAMU precisou ir com o batedor da polícia militar para conseguir chegar o mais depressa possível no hospital geral, mas a distância era absurda. E apesar da nossa cidade ser pequena, ainda assim a logística era muito complicada. E uma mudança como essa é extremamente relevante, né? Traz, como a senhora bem destacou, o resultado prático para a vida das pessoas. Um segundo vale uma vida. Na hora quando acontece alguma coisa grave, um segundo é uma vida. Então, assim, eu via que realmente precisava ter esse pronto atendimento, né, no local mais distante, e as pessoas que moram nessas localidades ter essa assistência de imediata. É realmente indispensável. Dentro de todo esse trabalho, dessa atuação aqui na nossa capital, já contando todo esse trabalho no interior, a senhora falou sobre como a aliança política e a amizade resultou no convite para a suplência na cadeira do ex-senador Messias de Jesus. Como é que foi esse processo de aceitação? Pois é, quando eu fui convidada também para mim foi uma surpresa, né? Como para tantas pessoas, porque... Pois é, uma surpresa. Então, quando eu fui convidada, fiquei muito lisonjeada, claro, né? Com tantas pessoas e eu ter sido escolhida. O difícil foi convencer o meu esposo, como eu já falei, ele tirou de lá e não teve jeito. Mas não, vai ser suplente, então fica lá quietinho, não tem problema nenhum. E foi assim, mas não foi desse jeito não. Quando eu aceitei, já na campanha, eu acho que a nossa campanha para senador foi uma campanha diferenciada, porque foi a primeira que eu vi, aí eu falo com propriedade porque era eu e o segundo suplente era o nosso finado Afonso, né, Afonso Parente, e que nós também nós fizemos campanha. Então o Messias se deslocava para um lado e nós íamos para outro. Ele fazia comício num local e a gente em outro. Então a nossa agenda era dividida. Sim. E assim, eu não me recordo, eu queria até que vocês também pudessem falar que eu não me recordo de outras campanhas de senador, a gente não sabia nem quem era o suplente. É verdade. Né? Geralmente é alguém que não aparece. Não aparece. Você só sabe, tanto é que as pessoas têm até essa dificuldade, achavam que você só votava no senador, não existe suplente. Então é até bom, quando você vota no senador, você também vai votar no primeiro suplente e no segundo suplente. Isso aqui é uma informação que as pessoas precisam saber, para não achar que a gente desapareceu do nada. Então a gente fez parte de uma chapa, assim. Quem votou no Messias, votou na Roberta como primeiro suplente e votou no Afonso para segundo suplente. E a partir daí, com a saída dele para o Tribunal de Contas, a gente... Esse ponto da carreira política do senador Messias de Jesus, onde ele deixa de atuar
politicamente, passa ao Tribunal de Contas do Estado. Isso teve uma preparação, pelo menos para você como suplente? Já tinha de algum tempo a preparação? Não. Foi A preparação de supetão também? Não, em agosto, seria em agosto do ano passado, né, que ele resolveu sair. Aí naquele momento fiquei realmente mais eufórica, mais, que coisa boa. Aí depois ele deu aquela recuada. Aí eu depois disse, meu Deus, não. Então, se for pro nosso bem, vai dar certo. Se não for, é um livramento. Eu sempre acreditei muito nisso. Então, as pessoas até chegavam para mim e diziam, você não tá ansiosa para assumir? Eu disse, não, porque eu sei que tudo no tempo de Deus. Se for pro meu bem, vai acontecer. E se não for, ele vai continuar aí no Senado. Até porque ele e acredito que vai ser há muito tempo ainda para frente o maior líder político do estado de Roraima. Acredito que não foi uma decisão fácil, né, mas ele ouviu muito a família, ele também estava já querendo, ele não demonstrava, mas já estava querendo. Então, acredito que realmente não tenha sido uma decisão fácil, mas é o nosso líder político. A vida política é muito cansativa, né, senadora? No exercício de qualquer cargo, acaba sendo muito puxado. E o Senado é de muita responsabilidade. Eu digo, uma situação é você dar uma opinião, né, fazer proferir qualquer situação, defender dentro de um município, dentro de um estado, né, que fica mais ou menos por aqui. Outra coisa é você tomar decisões a nível de Senado que você transforma a vida, né, de vida de uma nação. Uhum. Então a repercussão é muito grande, a exposição é muito grande. É muita responsabilidade. Eu estou aqui, mas aqui é chegando o tempo todo. Eu saio daqui para ver que eu tenho que ler, eu tenho essa responsabilidade mesmo de ver o que a gente tá atuando, e é bem complicado. A senhora falou um pouco sobre esse processo, mas essa imagem, essa transição de imagem do legislativo municipal, que era a experiência que a senhora tinha, para a Câmara Alta do Congresso Nacional, uma mudança de cenário muito grande. E, como as pessoas sempre dizem, né, num ambiente cheio de muitas raposas. Ali, geralmente, o patamar mais baixo é um ex-governador que vai ser senador da República. Então, já tem uma trajetória política muito grande. E a gente sabe que o estado de Roraima não tem lá as pessoas não olham com o mesmo respeito que olham para vários outros estados, né? Tem esse problema também no Congresso Nacional. Pois é. Eu acho que as pessoas nos veem, Leôncio, da forma como a gente se enxerga e como a gente se expõe. Então vai da tua postura, do teu conhecimento, do que você demonstra, né, defender. Então assim, eu tenho meus princípios, tenho a minha verdade e eu vou continuar com isso até o fim. Então assim, eu não tive essa rejeição. Claro, não tive. Claro, eu acredito que quando as pessoas entraram, que me viram, né, eu digo, gente, tem gente ali que eu acho que eu não era nem nascida, já era senador, né, e por qual eu tenho o maior respeito, mas eu acho que a forma como você se comporta, isso também faz com que as outras pessoas lhe respeitem. Molda o ambiente, né? Molda. E é interessante isso. Esse cenário distinto, esse cenário mais complexo, até do ponto de vista político, mais cordial entre os senadores, né? A gente vê muita discussão na Câmara dos Deputados. Lá é mais no Senado o negócio é mais... são mais comedidos, né? São. O que acontece, eu acredito que algumas pessoas acharam, na verdade, teve uma pessoa até que me mandou mensagem, não, eu pensava que você ia ficar lá paradinha, quietinha no Senado, só ia receber seu salário, e ninguém esperava dessa minha movimentação, né? E realmente acredito que tenha sido uma surpresa, mas eu não sou, quem me conhece de perto sabia que eu não ia ficar parada, né? Eu já cheguei na primeira semana, eu já estava em cima do trio elétrico, né, na marcha da enfermagem, do piso salarial da enfermagem. Então, se eu sempre, onde eu me comprometo a atuar, eu entro de frente, eu entro de cabeça, eu entro para a guerra. E nesse ambiente todo do Congresso Nacional, senadora, a senhora percebe que a política lá dentro é tão polarizada de verdade como a gente tem a imagem aqui de fora? É de fato esse ambiente dúbio, onde está todo mundo puxando a corda para um lado? Tem um pouco disso sim, tá? Não é tão extremo, mas existe sim. Existe isso que eu acho que
que está definhando com o nosso país, essa polarização, sabe, Leôncia? A gente fica muito preocupado. Eu acredito que o que vem para melhorar, para ajudar, para sanar também essas questões do Brasil em si, a gente tem que apoiar, independente de onde vier, mas eu tenho meus princípios, né? Então, quando eu falo que eu sou de direita, eu não falo só por falar, eu falo com ações, eu falo com atitudes, eu falo mostrando o que eu defendo lá no Senado Federal. Então, isso é muito importante, porque é muito fácil você falar, eu sou de direita, mas quando você vai ver o posicionamento, não existe, né? Aí fala por uma certa conveniência, né? Então, assim, eu sou muito verdadeira, eu sou o que eu sou, e eu defendo o que é de melhor para o nosso país, com certeza. A senhora entende que, de certa ótica, o ambiente, acredito que nos últimos 10 anos, empurrou o Senado da República para uma área de certo atrito, especialmente com o Supremo Tribunal Federal? Porque quando a gente fala em senador, especialmente as campanhas, pré-campanhas nesse momento para a presidência da República estão focando muito nisso. O Senado da República tem responsabilidade de puxar o freio de mão do Supremo Tribunal Federal. A senhora acha que existe essa troca de farpas mesmo entre essas duas esferas de poder? Existe de algumas pessoas, né? Mas isso existe também na Câmara Federal, existe até dentro nos estados, nos municípios, está tendo essa guerra, que eu acho que não leva a lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que focar no que é importante para o nosso estado, no que é importante para o desenvolvimento e na melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Então é nisso que eu foco. Não perco minhas energias com brigas. Com treta. Com treta, exatamente. E como é que é esse cotidiano do Senado, senadora? Esse ambiente, não só lá, mas transitar entre Brasília e Roraima? É cansativo, né? Mas foi o que eu assumi, então eu tenho que arcar com as consequências, né? Tudo tem seu ônus e tem um bônus. Aqui a gente é prejudicado pelos voos, né? Que não ajudam. É uma coisa que eu também ainda tem muita coisa para a gente brigar ainda, por isso que eu quero continuar, né, como pré-candidata a deputada federal, eu quero continuar nessa luta, porque tem muitas questões ainda, muitos gargalos que a gente precisa melhorar aqui para o nosso estado. Uma delas é a questão dos nossos voos, entendeu? Que, assim, por ser de madrugada, eu chego lá às 7 horas da manhã, então já troco de roupa, tomar banho, trocar de roupa e já vou para o Senado, e só volto de noite. Então é bem puxado. É bem puxado mesmo. Porque às vezes tem uns que assim falam muito na questão da mídia, mas na atuação, de estar nas comissões, de estar atuando de fato, não é tão assim. Então, quem acompanha o nosso trabalho, que nos segue nas redes sociais, vê que o negócio lá é puxado e é o tempo todo. E o pessoal está gostando de acompanhar essa movimentação. Acho que eles estão se vendo dentro do Senado. Então, isso é muito legal pelo feedback que eu recebo aqui no direct. É bem, bem interessante. Não, com certeza, porque a sociedade do lado de cá fica na expectativa de que o político atue, de que, de alguma forma, trabalhe para mudar a realidade, a vida das pessoas. E se ver nesse dia a dia, acompanhar esse dia a dia é indispensável, né? Eu sempre digo que o político que a gente tem mais perto aqui geralmente é o vereador, né? Eu brinco que a gente mora no município, não mora num país nem no estado. Então é fácil o acesso ao gabinete do vereador, mas aí do deputado federal, do senador já é mais complicado. Então aproximar isso é muito importante. Com certeza. A gente tem que ser pé no chão, eu sou muito pé no chão, não me vislumbro com essas situações. Lógico que é claro, quem que não gosta, né, um ambiente maravilhoso para quem gosta de política, de fato, como eu sou apaixonada pela política. O pessoal, quando fala para mim, eu não gosto de política, eu digo, não é, acho que você não gosta da politicagem, né, que é diferente. Mas a política é linda, a política transforma a vida das pessoas, então é isso que eu defendo, né? Então, quando a gente traz essa realidade, né, esse cotidiano para a vida das pessoas, que todo mundo hoje em dia tem um celular, acompanha, nossa, cada mensagem linda que a gente recebe, eu fico muito feliz. Bom, de fato, essa proximidade com o eleitor, com o público, né, é muito importante, até para a prestação de contas também. O eleitor está sempre ali atento, quer saber de tudo, e claro, é direito dele, né? Total. Senadora, a senhora falou sobre a pré-candidatura a deputado federal. Então a senhora busca mudar de casa legislativa lá em Brasília e ir para a Câmara dos Deputados. Por que essa ideia de transição?
A ideia de transição, porque a gente tem um grupo, e sempre já tinha sido colocado em relação aos candidatos, né, a Senado. Então, eu sempre respeitei o grupo. Eu acho que se eu estou onde eu estou hoje, Leôncia, é porque eu sempre soube o meu lugar. Então, a gente tem que saber o nosso lugar, tá? E respeitar isso. Eu acredito que eu vou somar muito na Câmara Federal, por também já ter passado pelo Senado, já ter essa transição no Senado. Então, isso é muito importante, porque a gente não deixa de ser senador, a gente está lá, a gente continua as amizades, a gente tem um acesso ao Senado. Então, enquanto deputada, e já tinha sido senadora, que aí eu passei, né, fui direto para o Senado. Então, eu acredito que eu vou somar muito, né, nas ações em relação à aprovação de projetos, de articulação, de defesa mesmo, para tudo que for de melhor para o nosso Estado, para o nosso país. Eu acredito que isso aí vai somar muito. E a articulação política é, de longe, um aspecto dos mais importantes nesse trânsito no Legislativo Federal, né? Não adianta apresentar 300 projetos de lei se você não tem entrada política, trânsito suficiente para conseguir aprovar um, né? Você tem que estar sempre conversando, mostrando, porque às vezes as pessoas não ler um projeto, mas às vezes não, são tantos projetos que as pessoas, que os senadores, né, deputados, eles recebem, que às vezes pode passar um ou outro despercebido. Então, quando você vai lá, mostra a importância, mostra que realmente é necessário e que vai fazer valer a pena mesmo, então você tem esse poder de persuasão, fazer com que o colega aí nos ajude a aprovação desses projetos. Chamar para conversar, né? E essa conversa política que muitas vezes traz o resultado tão esperado para a sociedade. Quem está do lado de cá está justamente na expectativa de que algo de concreto, de real, seja feito para a mudança desses ambientes, muitas vezes esquecidos pelo poder público, né? Com certeza. Nós já temos alguns projetos. O que acontece? Na minha cabeça, eu sempre ficava preocupada. A pessoa recebe o BPC, né? E ela é uma pessoa deficiente, enfim, que precisa desse auxílio, é necessário, né? Só sabe que realmente precisa quem passa, Exato. Né? Então, mas aquela pessoa ela não pode ter uma qualidade de vida melhor, não pode ter um recurso maior para fomentar todo o que é uma casa, né, o que a família precisa, porque ela não pode trabalhar. Porque se ela trabalhar na sua carteira, ela perde o benefício. Gente, esse benefício é para custear as despesas da casa ou é para custear o tratamento dessa pessoa? Pois é um questionamento muito válido. Pois é. Então, por isso, o nosso projeto de lei é justamente para isso, para que essa pessoa que recebe o benefício, ela poder assinar sua carteira, arranjar o seu emprego e não perder o seu benefício. Isso aí eu acho de extrema importância. Primeiro, porque acredito que esse recurso vai realmente ajudar no tratamento dessas pessoas que realmente precisam, vai fazer com que entre mais dinheiro nessa casa, entendeu? Então vai ter uma qualidade de vida melhor, né, de comprar o que os seus filhos precisam, né, ajudar a pagar a luz, porque eles fazem isso com esse dinheiro, infelizmente, porque necessitam. Então vai ajudar muito. E esse dinheiro vai circular dentro do município. Então é um dinheiro que vai estar girando e todo mundo fica bem. Porque se eu tenho dinheiro a mais, eu vou ali e compro uma roupa na loja de uma amiga minha, eu faço minha unha, né, eu vou num salão, o outro. Então, assim, eu acredito que isso aí vai melhorar bastante e vai tirar as pessoas da informalidade, porque algumas pessoas entram na informalidade porque tem medo de assinar a carteira, né? Porque sabe que depois, às vezes, as pessoas colocam na justiça e fica aquele impasse. Então, com isso, acredito que vai, assim, é um projeto, ao meu ver, fantástico para a população. É uma ideia realmente excepcional, considerando que, com questão de inflação, alta de juros, a despesa cotidiana do brasileiro está muito alta. Muito, muito alta. Então, eu acredito que isso aí vai melhorar bastante. Mas esse é só um dos projetos, né? Dois, Diga mais outro pra gente aí. Eu tô até aqui, eu vou até ler aqui para ti. Aqui, o 1586/2026, que ele proíbe os planos de saúde limitarem as sessões terapêuticas dos pacientes com transtorno do espectro autista. Porque o que está acontecendo agora? As pessoas levam seus filhos no médico, né? Ele passa o tratamento e quando chega o plano de saúde é que vai dizer quantas sessões, quantas terapias esse paciente vai necessitar. Então não precisaria do médico, né? Então quem sabe realmente a necessidade, o que realmente vai melhorar e vai ter um tratamento que vai trazer resultado é o profissional de saúde. Sim. Então não é um plano de saúde. Então, essa lei é justamente para proibir que os planos de saúde, eles limitem as sessões. As sessões vão ser
têm que ser feitas a partir do que está prescrito pelo profissional que atendeu esse paciente. E é uma matéria de muita discussão na atualidade, né? Até onde as empresas de plano de saúde aceitam ir e acabam esquecendo o quanto isso influencia na vida das pessoas, na saúde, na qualidade de vida, no ambiente familiar. As famílias atípicas cada vez mais estão ganhando evidência e precisam que a atenção política seja voltada a elas também, né? Com certeza. E eu sou mãe atípica, né? Eu tenho uma filha, ela tem autismo. Graças a Deus a gente tem condições, né? Por isso que a minha preocupação de quem não tem condições de estar com esse tratamento assegurado, né? Tanto no SUS quanto com os planos de saúde. E outro projeto também em relação à questão do autismo, para que esse diagnóstico seja feito pelo SUS nas crianças até 5 anos de idade, porque você sabe que um diagnóstico precoce, você tem a chance de um tratamento muito mais eficaz. Sim. Então, é que a gente garanta para que as pessoas, para todas as crianças, elas tenham esse diagnóstico, faça toda essa investigação até os 5 anos de idade, para todos os transtornos de neurodesenvolvimento, para que as pessoas tenham esse diagnóstico até os 5 anos e tenham tratamento e tenham qualidade de vida, um futuro, né, mais digno aí, com sua saúde e com sua vida. A gente já comentou sobre isso aqui, né? É uma dor de cabeça contínua do brasileiro, a saúde em todos os âmbitos. E nos últimos anos, a evidência que tem sido dada ao quanto que a saúde dos neurodivergentes, das famílias atípicas, tem sido negligenciadas em todo o país, isso tem demonstrado o quanto que a gente carece cada vez mais, né, de políticas voltadas a esse público e de uma atenção especial do poder público, né? São seres humanos, são cidadãos que demandam atendimento. E só quem sabe é quem passa, né? Assim, a preocupação que esses pais, que esses responsáveis têm com essas crianças. A gente sabe que a demanda é tão complexo a questão que as pessoas também ficam doentes psicologicamente, não só, né, os pacientes, mas as pessoas que estão responsáveis, né? É toda uma família, envolve toda uma família. E eu digo isso porque eu falo com propriedade, mas tem crianças que têm, né, o diagnóstico de autossuporte. Eu imagino o sacrifício, então essas pessoas têm que ter um olhar diferenciado, tem que ter uma assistência não só imediata, mas que essa assistência, além de atender naquela situação aguda, mas que ela também seja contínua, né? Tenha continuidade no tratamento para que ele seja eficaz e resolutivo. Bom, senadora, são projetos dentro da área que a senhora sempre atuou, da área da saúde. Não era de se esperar algo diferente, que é a realidade que a senhora vivenciou tantas vezes. E quais são os próximos passos, as próximas pretensões no que diz respeito a projetos de lei? Eu tenho a questão do agro, apesar de não ser da minha área, mas eu me preocupo com o desenvolvimento do nosso estado. É indispensável, né? Se a gente não tem como não ter esse olhar diferenciado. Então a gente já tem um projeto de lei em relação ao calcário, tá? Aqui para o nosso estado, e que eu acredito que vai abrir as portas aí para o desenvolvimento e para melhorar a qualidade de vida e a qualidade de suporte financeiro. Eu gosto que as pessoas estejam bem. Não adianta só nós estarmos bem. A gente tem que estar bem, mas que as pessoas estejam bem também. Então, eu acredito que quando você desenvolve toda uma estrutura, fica bom para todo mundo. E essa é a grande expectativa, né? Eu sempre digo, os brasileiros têm uma carga tributária altíssima, pagam muitos impostos e precisam receber pelo menos um retorno adequado de tudo isso que é pago, né? Não, isso aí, se a gente for entrar nessa questão do imposto, a gente passa aqui o dia todinho falando nisso aí. Isso aí com certeza. Então, assim, tem muita coisa a se fazer. Muita coisa a se fazer. Eu acredito também que quando você tem uma bancada unida, né, que a gente se una, tenha mais diálogo, e a gente consiga reverter isso em prol, né, do nosso estado, todo mundo só tem a ganhar. Né? Então, tem esses projetos para a educação, né, para a universidade, tem muita coisa ainda que eu quero voltar aqui para falar. Bom, e é uma conversa que a gente já deixa de antemão marcada, porque, de fato, todo esse trâmite de estar no Congresso Nacional e essa expectativa de continuar servindo o cidadão roraimense no Congresso Nacional, mais na Câmara dos Deputados,
é uma ideia que denota claramente essa vocação que a senhora disse desde o começo, que o marido tentava fugir, mas que a vida empurrava a senhora, né? Empurrava uma coisa assim impressionante. Eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida. Desde que surgiu essa ideia, né, de que se eu ia assumir mesmo o Senado, eu entreguei muito nas mãos dele. Até porque, assim, eu tenho outras atividades, né, a gente não trabalhava com política, então, como eu já falei, eu sou enfermeira obstetra, sou cirurgia dentista, especialista, né, terminei minha especialização em harmonização orofacial, já estava atuando no consultório, meu esposo também, somos concursados da universidade. Então, assim, são tantos afazeres, mas eu vou te falar, eu sou apaixonada pela política. Então, eu acredito que eu tenho muito a somar em prol de todos os roraimenses e roraimados que aqui vivem. Bom, senadora, é empolgante e satisfatório ver alguém da política com tanta sede, com tanta vontade de trabalhar pelo cidadão roraimense, trabalhar por todos nós, para mudar a realidade da vida das pessoas e para trazer mais qualidade de vida a essas pessoas. Eu tenho essa sede, Luísa. Bom, eu quero, antes da gente encaminhar para o final dessa nossa conversa aqui, a senhora me falou sobre um dos momentos marcantes na sua vida profissional, mas eu queria saber na trajetória política, nesse intervalo aí entre vereadora e senadora da República, o momento mais marcante que a senhora considera que aquele ali é inesquecível no âmbito da política. Foi quando eu fui convidada para ser a primeira suplente, foi um momento marcante, e no dia da vitória. Foi um momento marcante, foi uma eleição difícil, nós corremos com uma pessoa que já estava aí há muito tempo, né, do Senado Federal, que tem a qual tenho o meu respeito, mas essa vitória foi extraordinária. Fechou e com veio chave de meu ouro. amigo, ele mereceu. Muito bem, senador. Eu quero lhe agradecer pela participação conosco aqui, deixar as portas sempre abertas aqui no nosso Papo M3 de Realidades Políticas. Quero lhe presentear também. Oh, coisa boa, amo! Para a senhora recordar dessa nossa conversa aqui. Joia, obrigada, Léo. Obrigada. E deixar já esse convite feito para uma próxima conversa, falando um pouco mais sobre essas pretensões para a Câmara dos Deputados, essa atuação, inclusive, no Senado da República. Vamos fazer quando o período de campanha começar, a gente entra em um balanço sobre tudo que foi feito no Senado e, claro, as projeções para a partir de 2027. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui, mostrando para vocês quem realmente é Roberta Cioli, toda essa trajetória. É importante que as pessoas saibam, né, Leôncio? Agradeço o espaço, sucesso, Deus te abençoe. Obrigado. E obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos, deixamos aqui as portas sempre abertas. Agradeço também você aí do outro lado que nos acompanhou até aqui, sabe que todas as quintas-feiras nós estamos aqui a partir das 5 da tarde. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, nos acompanhar por lá, acompanhar a senadora também, acompanha a vida, o trâmite legislativo, todo esse trabalho. E claro, na próxima quinta nós estamos por aqui. Um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.